Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do dia a dia condominial. O tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de começar o nosso programa, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. E hoje, nosso tema será perguntas e respostas, atendimento aos condôminos, com o nosso dúvidas o nosso querido comentários Walter do YouTube. Pérez. Fizemos aqui um apanhado de todos os comentários, até pra gente não esquecer de ninguém, né? Não esquecer de agradecer ninguém. Olha, tá melhorando, eu tô até com o notebook agora, né? Pra enxergar melhor. Evoluindo. Pra enxergar melhor, ele tá colocando zoom no celular dele, já ele tá tinha que ficar rodando a tela. 150% no Word. Nós fizemos 2 programas de destituição, mais um programa de responsabilidade civil e criminal, mais um dúvidas e respostas. Então, desses 4 programas aqui, a gente fez um apanhado. Agradecer a Marinete Brito pelo comentário, foi só um elogio. Leandro Oliveira, acho que está ajudando na informação correta. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King, acho que tu tinha comentado sobre isso. Vitor Groba, fazia tempo que o Vitor não tinha comentado, fazia tempo, né, cara? Ele colocou, mas obrigado por mais uma sessão de terapia, ótimo bate-papo. No primeiro programa ele falou que vem a parte 2, ele sempre se anima e renova as energias a cada vídeo. Sandra de Menezes, esse assunto foi ótimo, eu recentemente renunciei ao cargo de síndico, exatamente porque existe uma turma que tudo que eu estava fazendo pelo condomínio começou a não agradar as antigas síndicas. Sempre prestei conta de tudo e fazer o que não foi feito, aí passou a ser problemas pessoais. Preferi sair fora. O Mauro sempre fala dessa parte de renúncia, né? Na verdade o Ricardo sempre fala, né? Quando você começa a ter esse tipo de problema no condomínio, né? O pessoal começa... eu sei que é uma decisão difícil, né, cara? Você abrir mão, porque afinal a gente trabalha, né? É o nosso ganha-pão. Mas às vezes a nossa... ter a tranquilidade, a cabeça em paz é melhor. A saúde mental, ela tem que estar sempre em primeiro lugar, porque se eu não tiver prazer em trabalhar, prazer em fazer aquilo que eu faço, ou não acreditar mais na minha capacidade de administrar ou de gerenciar aquele condomínio, está na hora de renunciar. Está na hora de renunciar efetivamente. A Patrícia Ferreira, ela coloca uma situação aqui, até, viu, Patrícia? Na teoria, quando você comentou o primeiro programa, seria para sair no segundo, mas nós já gravamos os 4 programas de uma vez só. Então, hoje a gente vai estar trazendo o teu comentário aqui. Obrigado pela participação. O tema extremamente relevante. Se for possível abordar na continuação, como fazer a destituição de um síndico morador em um apartamento de 1.040 unidades habitacionais, dentro dos princípios legais, sem fazer o uso de coleta de assinaturas questionáveis, nem utilizar o argumento citado na primeira parte. Aguardo a parte 2. Na verdade, sem coleta de assinatura... Não, sem coleta não tem como você fazer a destituição. A não ser que a convenção permita, que nem eu falo, a minha convenção do meu prédio onde eu moro permite que o conselho convoque uma assembleia. Que o subsíndico convoque. Então, mas mesmo assim ela vai ter que jogar isso com o conselho, vai ter que fazer um trabalho com o conselho. Tudo depende realmente do que está escrito na convenção condominial, e mesmo assim, quando você tem convenções que se colocam como subsíndico, conselho, ou até mesmo a administradora convoque a assembleia, isso entra num conflito com o Código Civil, tá? Porque o Código Civil deixa claro que quem convoca a assembleia é o síndico ou 1/4 dos moradores, tá? Então, uma convenção não pode sobrepor ao Código Civil. Então, a maneira mais segura de se fazer uma convocação para uma assembleia de destituição é através do abaixo-assinado de 1/4 de assinaturas. E tomar muito cuidado nessa questão do abaixo-assinado, porque o pessoal hoje tem feito até petição, ele dá aqueles abaixo-assinados eletrônicos, e isso não tem validade nenhuma, tá? A não ser que tenha assinatura por certificado digital e uma série de coisas. Então, você tem lá, são 1.040 unidades, ela vai precisar de 250 assinaturas para a gente fazer conta de papel de pão.
cara, que vá coletando, que colete suas 300, 350 assinaturas para ter uma margem de segurança. Porque elas vão ser analisadas, porque né? elas vão ser analisadas, tem questões em que depende muito do viés do jurídico do condomínio, que ele aceita ou não aceita a assinatura de morador inadimplente. Tome cuidado de ter a certeza de que a pessoa é proprietária da unidade, para ter essa questão, tá? Agora, basicamente, eu entendo que se você está apresentando um abaixo-assinado, uma série de coisas, e mesmo assim ele está dando margem para dúvidas no conteúdo dele, chama o síndico para conversar. Aquele cara, olha o que a gente tem de assinatura, por causa disso, disso, vamos aparar as arestas aqui, dá para a gente aparar, não dá para parar, dá para você renunciar, para tirar fora aquilo que a gente falou que está banalizado, que é a pessoalização, que é o motivo qualquer pela destituição. Sim. Tá? Se o cara fez coisa errada, tem que destituir, tá? Não tem a menor dúvida disso. Mas a gente tem que dar o direito ao contraditório, ampla defesa e uma série de coisas e verificar se realmente aquilo não é uma questão pessoalizada, que é o grande problema. O Pedro Rosendo, ele aí, quando em algum momento receber um processo de destituição e este não estiver bem embasado, lutarei contra tudo e contra todos nas esferas judiciais. É isso. Mesmo que depois de ter ganho a causa eu venha renunciar. Preciso estar sempre com a consciência tranquila e limpa. Doa a quem doer. Sim. Concordo com o Pedro. Em gênero, número e grau, acho que determinadas coisas a gente precisa efetivamente peitar. A única coisa que eu coloco é o seguinte: por exemplo, chega num determinado ponto em que você escolhe as brigas que você quer comprar. Sim. Sabe? E a consciência é minha. Não adianta eu ter a minha consciência limpa e você continuar achando que ela não tem, que ela não é limpa, sabe? Então, muitas vezes eu falo assim, quer saber, cara, não é uma briga que vale a pena comprar, seja pelo desgaste de tempo, por causa do judiciário, seja pelo desgaste financeiro, porque vai custar, da imagem, seja pelo desgaste da imagem, seja pelo desgaste mental. Então, só saiba escolher quais as brigas que você vai comprar, porque a sua consciência vai continuar sendo limpa. Em relação a isso do Pedro, ele falou uma coisa que bate muito com o que eu penso, né? Em determinadas situações, que a pessoa fala, por que você não renuncia? Porque em determinados casos, se você renunciar naquele momento, é ruim. Né? Aquelas coisas que estão mentindo sobre você, pode se tornar uma verdade. Tanto era verdade que ele renunciou. Então, eu concordo com ele. Eu enfrentei algumas tentativas de abaixo-assinado, né, que nem conseguiram. Enfrentei porque não entendi nada daqueles itens que eles apontavam era um problema. Então, se você ceder essa pressão, né, tendo a sua razão, acho que não é o caminho também. Eu até... Talvez tenha sido em relação ao que eu falei do condomínio que eu recebi a lista da destituição, da Assembleia, eu acabei renunciando antes da Assembleia. Aconteceram algumas situações depois no meio do caminho, entre a minha renúncia e a Assembleia, né? E aí algumas pessoas ainda falaram para mim, é melhor você ir na Assembleia, porque tal pessoa vai falar coisas e aí você tem que estar lá para se defender. E aí eu fui acompanhado da minha advogada e aí o conselheiro chegou, o que o conselheiro fez? Pegou 3 notas e 2 contratos, tá? De um universo de coisas que a gente tem no condomínio, ele pegou 3 notas e 2 contratos. Aí pegou uma nota lá, ele comprou uma máquina de lavar lá, uma VAP, pagou 2.890 na Hidrovapes e na internet aqui era 1.700. Se eu fosse o síndico, eu teria comprado na internet. Aí pegou lá, comprou uma varredeira e o síndico, o zelador, é lógico, o zelador que eu tirei do condomínio, ele vai falar o quê? Não, diz que essa varredeira nunca foi usada. Quem me pediu foi o próprio zelador, foi a varredeira. Aí pegou um contrato do jardim, aquele negócio de comparar. Pegou o contrato do jardim, que a gente paga 750. Não, mas o meu jardineiro que eu conheço falou que não precisa ser todo mês, que ele cobra 480. Então ele pegou essas duas coisas e ele ficou fazendo oba-oba. Quando ele acabou de falar, minha advogada levantou a mão e falou, eu queria a palavra pro Walter. Ele não deixou eu falar. Entendeu? Mas eu registrei, acabei registrando, as pessoas me viram presentes, algumas pessoas me agradeceram, obrigado, tal, não sei o quê. Para evitar, porque assim, eu não conseguia mais conviver com aquela pessoa. Sim.
Então, é aquilo que a gente estava falando antes da saúde mental. Então, a saúde mental acaba fazendo... Mas eu concordo com ele, eu fiz isso no meu primeiro condomínio, naquela época que a gente tinha problema lá, que o meu sócio falou que não devia. Mas agora eu quero paz, a razão. E dentro até do que o Mauro falou, a consciência é minha, né? Você ainda não tem tanto cabelo branco. Deixa. Rosana Rodrigues de Oliveira, mesmo que não houver um caso grave, os condôminos... Esse é o condomínio, mas os condôminos têm todo o direito da troca do síndico. Eu concordo, os condôminos têm todo o direito. Porém, tem que ser uma coisa justa e honesta. Não. Na lei diz... A lei diz quais são as questões que tem direito, cabe da instituição. Não, é que a gente conversou na outra vez, está escrito lá, não administrar convenientemente. Sim. E aí, por exemplo, é o que eu falei, ele pegou 3 notas lá e dois contratos e entendeu que aquilo não era conveniente para o condomínio. Então, mas o que tem ele joga lá, se a Assembleia aceitar... Mas o que tem que ficar claro é que o síndico é o cargo eletivo e tem as regras para que seja destituído. Exato. Sim. E o que a gente tem que colocar para ela, eu também concordo com ela. Se não gostou, tem que trocar, tem todo o direito de trocar? Tem todo o direito de trocar. Porque a pessoa não tem o direito de mentir, de criar coisas, de fazer movimentos pesados no sentido de denegrir imagens, este tipo de coisa. Sabe? Volto a falar, eu acho que todo o síndico... Sabe? Eu já tive casos em que de repente o trabalho não estava casando, o conselho falou, Mauro, não está dando, tal, não sei o que você acha, tal, não sei o que. Eu falei, cara, também não estou satisfeito, não está legal, ou eu não estou me sentindo bem, vamos encerrar isso aqui. Aí eu mesmo conduzo o processo de transição no sentido de, olha, gente, vou fazer aqui uma nova eleição totalmente transparente, as regras são essas, vocês estão de acordo, indica quem quiser, tá aqui, vocês escolhem os candidatos, tá aqui, leva para o negócio, eu conduzo a entrevista dos caras ali, sabe, de uma forma extremamente ética, tranquila e sem problemas, sabe. Agora é assim, ter o direito de trocar, todo mundo tem. O que ninguém tem é o direito de desrespeitar ou de ultrapassar limites. Nessa assembleia que eu te falei, como que o rapaz começou a explanação dele. Não, nós não conversamos com ele para marcar uma assembleia porque ele não ia querer fazer. Como você sabe se você não conversou comigo? Sim. Né? Ou seja, isso está tirando suposições. Isso que tu está falando, ele não quis. Aí uma pessoa perguntou, mas tu levou tudo isso que você está falando, você já levou para ele? Ele falou, não, levei, conversei. Mentira! Tanto que ele não deixou eu falar. Eu não entendi aqui a colocação do Henrique. O Henrique Corsi, tratar alguém como moleca, não sei se isso foi falado em algum lugar, tratar alguém como moleca, entre aspas, é algo péssimo para um síndico, sub ou vizinho. Toxicidade não pode existir nem na disputa. Talvez esse seja um comentário direcionado para alguém... assim, Sim. Ou para algum de nós, ou para alguém que tinha algum comentário, ou para alguém que ele saiba que assiste o programa. Não sei. O Américo, aqui tentaram me destituir. 40 unidades, precisavam de 10 votos para a Assembleia, só conseguiram 4. Não preciso dizer mais nada, que foi até em cima daquilo que tu falou, que tu conseguiu reverter numa Assembleia que tu foi. O Henrique Corsi aqui colocou, existem síndicos muito ruins, são eleitos por 3, 4 pessoas, porque ninguém vai às reuniões. O síndico do meu prédio, agora ele explicou o que estava lá atrás, o síndico do meu prédio destratou uma idosa doente várias vezes. Sou sub, eu também vou sair. Quero. Provavelmente deve ter sido... Então, mas se elege com 3, 4 pessoas, a regra é clara. Aqueles que não vão na Assembleia... né? Pode fazer representar ou é obrigado a acatar aquilo que for decidido. É importante que os moradores se organizem, né? Sabe, é aquela história. São 3, 4. Se os condôminos também cumprissem com o seu papel de participar de uma assembleia, de eleger, de pesquisar, de saber informações e uma série de coisas, metade dos problemas do condomínio não existiriam. Sim. Sabe, porque a pessoa da mesma forma que é comum você ter a Assembleia de Previsão Orçamentária, e no primeiro boleto todo mundo te ligar perguntando por que o condomínio aumentou. Sim. Porque a pessoa não participou da Assembleia, não votou a favor ou contra o aumento, não leu a ata, só pegou o boleto para pagar e falou, nossa, ficou mais caro.
Então as pessoas precisam participar do processo do condomínio, não tem jeito. O Pedro, de novo, bom dia mais uma vez, parabéns pela live. O Pedro é o que falou que estava sentindo minha falta. Pedro, né? Rosendo. Ele falou num deles que estava assim. Acredito que os senhores farão mais 10 anos de programa e esses bancos bem pequenos. Tá desconfortável, viu? E ó, precisamos de patrocínio, patrocinadores, bancos dos novos. 3 não serão trocados. Agora, quanto à destituição de síndico é complicado e desgastante para os condôminos, porém necessário quando os maus administradores se prevalecem. Desde condição de constrangimento moral e jurídica, muitas vezes se fazem de vítimas. Isso também é verdade, né? A gente está falando de uma posição de um síndico correto, tal, que faça tudo direito, mas tem por aí também, em alguns lugares, pessoas que são ruins, mal intencionadas e o condomínio não consegue tirar. Então, Walter, de novo, vamos lá. Nós temos bons síndicos, maus síndicos. Nós temos maus policiais, maus advogados, maus médicos, maus professores, maus tudo. Tá? E volto a dizer, todo mundo tem o direito de destituir um síndico. O que não se tem o direito é de perder o respeito, é de pessoalizar as coisas, é de banalizar numa questão pessoal. Sabe? Se o cara é um mau administrador, ele tem que sair. Sabe? Como eu disse aqui e repito, qualquer um de nós que estamos aqui nessa mesa e qualquer um de nós que nós conhecemos, que fazem parte do nosso ciclo de síndicos, que a gente acredita neles, eu tenho certeza que qualquer um deles, se for comprovado algum erro de direito, este cara vai se responsabilizar por isso. Sim. Sabe, vai se responsabilizar por ressarcir o condomínio, vai pedir desculpas e vai simplesmente falar assim, gente, errei. Nós não somos imunes a erros. Não, o André Lucas coloca alguma coisa até meio nesse sentido, porque ele coloca, o tema é sensível, ao meu ver, é uma via de mão dupla, onde pode haver erro de ambos os lados. O síndico pode estar deixando de atender a expectativa e é direito dele ter esse feedback, até para saber que realmente aquilo não está acontecendo. Sim. Para que ele possa ajustar as entregas junto ao condomínio, tal como o condomínio tem o direito de cobrar a entrega do que foi acordado em assembleia na eleição deste síndico. Em quase todos os casos, falta comprometimento de ambos os lados, o que desencadeia na pessoalidade do caso. A setinha está mais para baixo, Walter, você não está entendendo. Está aqui. Isso, está enxergando o teclado. Não, estou enxergando, que eu estou lendo aqui. A Fabiana Macedo, estamos desde outubro buscando vários esclarecimentos com o síndico, ele não responde. Enviamos e-mail, ele não responde à administradora. Aqui entra, se chegar à Assembleia de Destruição, não dá para dizer que não houve tempo para defesa. Aqui eu entendo o que a pessoa coloca, porém, aquilo que a gente colocou, acho que no outro programa do atendimento. Muitas vezes a pessoa fala, mandei um e-mail, e quando você vai ver, você não tem esse e-mail. Não, mas assim, vamos partir da premissa que ela fez do jeito certo. Que ela mandou pro lugar certo, cobrou, o cara não tá respondendo, então não sei o quê. Cara, destitui. Sim, convoca e segue o jogo. Destitui, o cara não merece estar lá. Sabe? E aí, de novo um daqueles casos. O cara realmente não é um bom profissional. Porque se ele não, já sabe que tudo vai acontecer e não está com saco de responder, ele está dando toda a razão para todo mundo. Não é um simples caso que nem você falou, vou renunciar, vão dizer que eu sou culpado. Não, pode dizer o que quiser a meu respeito. Sim. Sabe? Eu sei que eu renunciei com a consciência limpa, que eu não fiz aquilo que estão dizendo e beleza, segue o jogo. Agora, se aqui você está dando oportunidade, o cara está silente, cara, aí... Ela até coloca, o que mais temos feito é buscado conversar com o síndico, mas ele se recusa a falar conosco e aí fica difícil. E eu até falo que nessa hora aqui o conselho tem um papel importante. Porque assim, eu tenho um conselho num condomínio que tudo que se coloca no grupo, quando eles veem que realmente merece a minha intervenção, eles colocam para mim no nosso grupo do conselho. Falam, tá isso aqui... Vai, para não deixar crescer, para não deixar tomar corpo. E a gente vai. Isso é trabalho em conjunto. Isso é ajudar de fato, né? Agora, quando o conselho te derruba, aí é problema. Ou quando aquele que pessoaliza começa a chamar o conselho de X9. De X9. Bom dia, estamos passando pela mesma situação. Temos um síndico profissional que não conversa, não faz reunião com o conselho. Tentou aprovar as contas na última Assembleia simplesmente passando uma lista de assinatura para os condôminos presentes darem seu voto.
Eu, como conselheira, questionei que não era assim que se prestava contas. Ela respondeu que a prestação de contas estava disponível no Drive. Uma condômina alegou que não poderia votar porque sequer sabia ou teve acesso a esse Drive. Eu tenho acesso ao Drive e a planilha que alega a prestação de contas é enorme e difícil o seu entendimento. Como lidar com isso? O melhor caso desses aqui é a auditoria, né? Sim. Porque nem sempre a gente consegue... Na verdade, contratar uma auditoria e você aprovar umas contas, né, ou reprovar com um parecer de auditoria... É muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. É porque se chega nessa situação aqui, a auditoria vai ajudar. Se bem que eu vejo hoje em dia a gente reprovando conta com um parecer de auditoria recomendando a aprovação. Mas pelo menos o pessoal fica tranquilo, Sim. que é o caso dela. Ela é conselheira. Sim. Ela ficaria mais tranquila com o parecer da auditoria. Não, e se ela quer ajuda também, Sim. ela como conselheira chama a administradora e fala assim, me ensina a ver essa planilha. Porque ver a prestação de contas não é algo simples. Essa foi a Adriana Leal. Eu falo que ver a prestação de contas, a gente às vezes precisa ensinar as pessoas a enxergar, porque você tem notas que aparecem no mês, ela aparece no mês seguinte. Aí vem aquela, tá pagando 2 vezes. Não. Parcela. É a parcela ou é o imposto. São coisas neste sentido. Então a gente precisa ensinar a pessoa. Então chama a administradora e fala assim, me ensina a interpretar essa planilha. Me diz o que está acontecendo aqui. Exato. Ali, Doce, o problema é sério quando o síndico não é transparente. No meu prédio, o síndico usou o dinheiro de um fundo sem autorização dos moradores para usar uma obra que foi aprovada para a recuperação de uma manutenção. Na Assembleia, ficou acordado que ela provavelmente a síndica, não devia usar em outros fins. Eu descobri isso 3 meses depois e os condôminos não sabiam. Então, comecei a pegar no pé dela. Os condôminos acham que eu estou errada. Pode isso? É assim, poder não pode, né, Arnaldo? Mas é aquela história, a ata diz uma coisa, a pessoa faz outra, aí você questiona, aí as pessoas apoiam. Então, por que não votou diferente lá atrás na Assembleia? Entendeu? Era só ter votado diferente. Mas existe uma situação que ela fala assim, os condôminos acham que eu estou errada. Existe uma situação que muitas vezes alguns síndicos se blindam com alguns condôminos, né? Tipo ali, Sim. faz um conchavozinho ali, eu vou protegendo o Mauro, vou protegendo o Gustavo, essas pessoas vão me defender ali na frente. Tem muito isso em condomínio, não sei se é o caso do teu condomínio aqui. Pode ser, sabe? Agora, ali Doce. Às vezes é uma situação em que, de repente, foi necessário fazer de um pouco diferente, depois tem que se ratificar em Assembleia. Mas é o tipo de coisa que o síndico ele jamais deve se furtar a dar as explicações do porquê que ele agiu dessa forma, né? Os programas de destituição, os 2, encerrou. A gente está no 3º programa de responsabilidade civil e criminal. A gente eliminou os haters. Terminou os haters. Neemias Muniz, vocês não são bons, são extraordinários com tamanho banquete de informação e conhecimento. Parabéns, obrigado por dividir. Eu acho que foi nesse programa aí todos nós. Que alguém falou que teria que ter advogado. Acho que vai estar aqui. Aí o Manuel Borba, assiste os programas, acompanha os demais representantes e quanto mais aprendo com vocês, às vezes vejo que aqui onde moro pouco funciona. Há uma discussão aqui porque só temos 1 minuta de convenção registrada em cartório, 1 minuta ainda. E quando não interessa ao síndico, ele diz que a convenção não é válida. Se não tiver mobilização dos moradores, essas coisas não mudam, né? Sim. Não, mas você sabe que assim, coincidentemente ontem eu estava tendo aula no MBA que eu estou fazendo sobre direito condominial e estava se falando exatamente dessa questão da convenção. A partir do momento que a pessoa compra um imóvel lá na planta, lá atrás e parará, ele já está dando, dependendo da cláusula que conste no contrato, ele já está dando anuência para aquela convenção. Independente dela estar ou não registrada em cartório, de ser apenas 1 minuta e uma série de coisas, aquele é o documento válido até que o condomínio faça o contrário. Sim. Sabe? Então, de novo, a gente precisa fazer com que as pessoas, elas briguem corretamente pelos seus direitos. Eu acho que a gente, quando fez os programas de destituição,
a gente estava falando muito da banalização, dessas questões que acontecem. Mas é fato que existem inúmeros síndicos por aí, profissionais, moradores, com ou sem certificação. Não vou tirar a gente do balaio, não, porque somos 5 estrelas, nada disso, sabe? Que infelizmente não fazem as coisas do jeito que precisam ser feitas e que merecem realmente ter uma destituição, merecem passar pela destituição, sabe? Então, se está fazendo coisa errada, tem sim que destituir, sabe? Mas isso precisa ser feito da forma correta. Sim. Vou agilizar aqui, porque a gente já está... EG Consultoria, ótimo bate-papo, mas faltou dar mais exemplos, até por conta disso. Nosso tempo começa a correr, a gente tem um limite aqui, começa a ficar difícil também a gente se aprofundar mais. O Pedro Roseno, nesse programa, mais uma vez, parabéns pela live atual, vocês estão muito à frente das minhas lives, inclusive as pessoas renomadas do segmento comercial, e esses troncos trocam ou não trocam? Bota o óculos, não consegue nem... Segmento condominial, falei. Você falou comercial. Comercial? Então, perdão pela minha falha. Desculpado, continua. Segmento condominial. André Lucas, concordo com a fala do Mauro Possato, quando um condomínio descobre... Eu também concordo, viu, André? Concordo com a fala do Mauro Possato, quando um condomínio descobre o peso que há sobre as costas do síndico, ele pensa 2 a 3 vezes sobre o processo de destituição. Luli, bom dia. No meu caso, aqui não acontece isso de carregar peso algum. Faz coisas absurdas, causa revolta, o síndico. Pedro Roseno, outras... Você tem alguma condomínio com esse nick aí? Não. Pedro Roseno, outra por alguns síndicos profissionais estarem fazendo artes maléficas com o dinheiro dos condôminos. Com o dinheiro dos condomínios, muitos condôminos estão dando preferência para síndicos moradores. Porém, alguns destes continuam a fazer artes malignas também, vai entender. Você sabe que eu passei por um condomínio, acho que eu fiz 3 vezes a assembleia lá, de eleição, e perdi as 3. É engraçado, né? Mas a primeira eu perdi para um outro síndico profissional. Passou 1 ano, o cara renunciou, colocaram outro lá. Passou 1 ano, destituíram o cara, chamaram o Mauro de novo para fazer o negócio. Aí eu perdi para um síndico morador. Então você já pode pedir Posso pedir música no Fantástico. Falei assim, mas você sabe que eu fui para essa assembleia, quando eu fiquei sabendo quem é que vai concorrer a um síndico morador, eu falei assim, é óbvio que ele vai ganhar. Se o condomínio passou por 2 experiências traumatizantes com síndicos profissionais, é óbvio que o síndico morador vai voltar. Nós estamos vivendo isso na política do nosso país, sabe? Voltou, sabe? Tu perguntou pro Gustavo se ele tinha alguém com nickname Luli, então não vou dizer para tu que não tem, não é. Porque ela está processando o síndico por ficar pedindo dinheiro na madrugada. O Gustavo não pede dinheiro na madrugada. Eu peço de dia. Na madrugada eu fico E também por fazer xingamentos e ter atitudes não aceitáveis para um síndico. O Gustavo não é um cara de xingar ninguém. De vez em quando pode caber. O André de Pauli, por mais experientes... aqui que o André falou, André de Pauli, por mais experientes que sejam os síndicos, CPF ou CNPJ... Questões de ordem jurídicas devem sempre ser respondidas por advogados condominialistas. Fora deste âmbito, temos achismos. Neste programa deveria estar presente um advogado condominialista. E é essa que eu queria corrigir. Eu queria responder, né, esse... Como que chama? André. O André, tu quer que eu já coloque a do Américo? Não, deixa. Não, a do André... Não entra, porque senão a gente vai entrar no debate. Respondendo a do André, o Ricardo Montu, que estava aqui nessa... É advogado. É advogado. Então, estávamos aí representados por um advogado. Né? Mas independente disso, nada contra, até porque ele falou que não vai mais assistir, sei lá o que nos outros comentários. Até ele nem colocou... Não, teve um outro que ele falou depois, de resposta, porque ele entrou no debate entre os nossos internautas ali, mas basicamente ele diz o seguinte, não passa de achismo. Eu falo assim, nosso achismo, a gente tinha um advogado sentado aqui, mas será que ele não está achando alguma coisa? É só assim, o achismo é só nosso?
ou é de quem está assistindo, que tá, no caso dele, que está falando... Achando que a gente está falando alguma coisa errada. Que a gente está falando alguma coisa errada. E bem lembrado pelo Gustavo. Na verdade, o Montu é advogado. Assim, gente, isso a gente percebe, né? Tem gente aí que, tô falando, desmerecendo ninguém, mas tem gente que estuda por anos, mas não tem a prática, né? Então, assim, a gente tem, com tanto de conteúdo, né? De tantas situações que a gente passa, que consultamos jurídico inúmeras vezes, a gente tem na prática bastante experiência para poder narrar isso daí. E aquilo que muitas vezes acontece na Assembleia. A pessoa chega para você e fala assim, o que acontece se eu jogar essa caneca no chão? Eu falo, ela vai quebrar. Tá, ela vai quebrar. Aí o cara fala, não, você tá louco, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pergunta pro advogado. Aí você chega pro advogado e pergunta assim, o que acoesse se eu jogar a caneca no chão? Vai quebrar. Muito bem, doutor. Isso que acontece. Ele fala com outras palavras. Não, ela vai se espedaçará com juridiquês. Aí o Américo defendeu, não vou ler a mensagem, mas o Américo defendeu a posição do programa, o André rebateu e ficou por aí, qualquer ele coisa. Disse que não vai mais assistir. Aí síndicos, aí outro André do Vale, tá, não é o mesmo. Síndicos condôminos são um grande problema em sua maioria. Aí o André de Paula até colocou, né? Síndicos arrogantes e prepotentes são os piores. E permanecem amadores mesmo após 30 anos de experiência. Deixa eu só colocar uma coisa. Síndicos moradores não são problemáticos. Não são problemáticos. Eles só precisam ter mais conhecimento. Síndicos problemáticos são os moradores, são os problemáticos que atuam sem conhecimento, sem base, sem planejamento, sem nada. Tá? Eu conheço muitos síndicos moradores que são bons síndicos. Sim. São bons síndicos, que pensam no seu próprio condomínio. Tem síndicos moradores que inclusive são melhores síndicos moradores do que eu seria se fosse um profissional contratado para o condomínio deles. Tá? Então, só discordando nessa situação, o problema não é o síndico morador, o problema é a falta de vontade e de preparo do síndico em assumir o cargo. Para praticamente finalizar aqui, agradecer ao Pedro mais uma vez, o senhor tem dinamismo, boa vontade. O Américo, valeu pessoal, minha sanidade ainda está boa, sou síndico e já estou no meu segundo mandato, tá? Agradecer o Américo. Ele até fala aqui sobre a ratificação da ata de... Só não vou fazer o curso da Garbo pelo motivo de não querer atuar no ramo. Ele não é... Da próxima vez você vai ser o nosso hambúrguer. Ele não quer ser síndico profissional. E a EG Consultoria... Sou eu. Tem uma casa em um residencial de acesso privado, já são mais de 600 lotes em casa no loteamento fechado, Muro Guarita, regido por uma associação que tenta administrar usando as mesmas dinâmicas e linguagens de um condomínio formal. Vocês têm alguma associação? Sim, a associação, na verdade, eles... Aquela pergunta aqui, quais são as diferenças entre o residencial fechado, condomínio? Eu acho que isso cabe um programa, mas dá uma... Não, na verdade, a associação... Depois a gente grava alguma coisa sobre isso. Posso falar? Não, obrigado. Pode. Mas então, Walter. A associação, a diferença é que eles não têm síndico, eles têm um presidente. Né? Tem um presidente, é uma empresa como outra qualquer. Não está submetida à lei do condomínio. Da lei do condominial. Porém, na teoria, mas na prática, eles criam os mesmos mecanismos que um condomínio, né? Só que não é a convenção, é o estatuto, né? Sim. E o resto mas eles, de forma análoga, eles seguem... Assim. Ela não está presa aos mesmos artigos do Código Civil que o condomínio está, porque ela não é um condomínio edilício. Tá? Ela está presa ao estatuto dela e ela não tem uma legislação tão específica como tem na questão do condomínio. E geralmente você pode ter uma associação que é uma união de condomínios. Por exemplo, a gente está trabalhando em um dos nossos condomínios, junto com outros condomínios da região, para criar uma associação, para que essa associação adote uma determinada praça que tem lá, para dar mais segurança, mais lazer para todo mundo ali nesse processo. Então, assim, a associação ela tem as regras próprias dela nesse sentido. Vamos gravar um programa sobre a associação. Vamos fazer uma situação nesse sentido. Encerramos. O Pedro perguntou, cadê o Gustavo? Tô aqui, Pedrão, obrigado. Aí o Gustavo, Pedro Rosendo. Obrigado, Pedro Rosendo. Por hoje, Acabou por hoje é só.
foram bastante comentários. Ficou uma então... longa-metragem hoje. Não, mas tá bom, foram bastante comentários, alguns pertinentes. É assim, traz o Montu de volta, porque o Montu não é tão ranzinza que nem o Gustavo. Nesse sentido. Gente, é que eu tô com fome, é quase 2 da tarde. Eu também tô com fome e o meu tamanho é maior. Imagina a fome que eu tô sentindo não, também. Você tá precisando emagrecer um pouquinho. Mas o senhor precisa respeitar. né? Não, mas eu não tô dizendo que eu tô com fome. Vamos fazer o seguinte, vamos cara, joga o Moretti fora, vamos destituir o Moretti. Vamos trazer o Montu e fazer aquilo que o Pedro quer, que são os programas de 1 hora, para ver se o Pedro soubesse o que ele fala da duração dos programas aqui, que ele fica o tempo, vai, olha o cronômetro, tal, não sei o quê. Pedro, ele tá quando bateu ali 20 minutos, ele já ficava para mim assim, ó. Não, é porque isso existe toda uma técnica. Você mesmo fala que programa muito longo ninguém assiste. Vê os últimos 3 programas, foram todos mais curtos, porque ele estava aqui enchendo o saco. O de destituição, praticamente quase 30 minutos, tá com mais de 11 mil, quase 12 mil visualizações. Você vai Posso encerrar? Por favor. Vamos todos então, bom apetite para todos aqui. Vai pagar Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela audiência, pelos comentários que fizeram este programa. Tá? Continuem sempre curtindo, compartilhando e principalmente comentando aqui embaixo aquilo que vocês entendem do nosso programa, que vocês têm dúvidas, temas que vocês querem sugerir. Por exemplo, hoje saiu um tema que a gente vai discutir, que é o da associação em condomínios. Grava isso, se eu não Budesman, porque senão a gente esquece o tema. E a gente se vê na semana que vem. Não se esqueça que nós estamos lá nas plataformas de podcast também, tá? Um grande abraço e até mais, gente.